Muito bem, moçada. São 10h47 em São Luís do Maranhão. O quê? Não acredito. 10h47, tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Pode gritar, grita, minha irmã. Pronto, a gente já deixa ela gritando já no começo do programa, que ela costuma atrapalhar o programa, né? E a gente já deixa ela gritando já. Hoje eu não tô assim muito bacana não, tô muito legal. E aí se ela começar a gritar aqui, pode ser que eu taque o chinelo nela, né? E aí, já sabe. Ai, eu tô recebendo aqui a pergunta do Carlos Lima. Ele tá escrevendo do Rio de Janeiro, né? Carlos Lima está escrevendo do Rio de Janeiro. Pastor Samuel, eu queria saber se o texto de Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, fere o princípio da obediência às autoridades constituídas. O quê? Não acredito. Muito bem, o Carlos Lima quer saber, né, se esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, onde Pedro diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, fere os princípios da obediência às autoridades constituídas. Carlos, nós temos que explicar isso aqui direitinho, né? Temos que explicar isso aqui direitinho, porque cada caso é um caso, né? Então é bom ensinar para quem de fato quer aprender, né? De fato quer aprender. Então, estamos sempre bons para justificar as nossas faltas, né? Até citando textos da Bíblia para suavizar os nossos erros, né? Eu não estou dizendo aqui que é o caso do Carlos, né? Mas, afinal, seria esse texto um pretexto para a gente desobedecer as autoridades que foram constituídas por Deus, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1. O quê? Não acredito. Certamente que não, viu? Então, naquele dia, a gente vai dar conta de tudo, né? A gente vai dar conta de tudo. Então, temos que meditar, eu quero convidar você a meditar no que de fato essa perícope, né, significa. O que essas palavras de Pedro está querendo dizer, né? Negócio de perícope e tal. Falar a linguagem do povo, produção. Falar a linguagem do povo, negócio de perícope. O povo não sabe nem o que é perícope. Entendeu? Então, falar a linguagem do povo. Fazer uma análise, né? Uma análise, né? Significativa com respeito à luz do contexto. Então, temos que pegar o texto e o contexto, né? O texto e o contexto, certo? À luz do contexto. Então, antes de tudo, eu quero ressaltar que há uma crise de liderança. Né? O quê? Não acredito. Há uma crise de liderança, o desrespeito a qualquer autoridade constituída é de forma alarmante em nossos dias, né? O quê? Não acredito. As pessoas não querem mais se submeter, não só no mundo, mas também dentro das igrejas. O quê? Não acredito. Dentro das igrejas, as pessoas dizendo, meu pastor é Jesus e tal, aquela coisa toda, e não querem mais se submeter às autoridades eclesiásticas, né? Então, temos uma crise, né, em nossos dias, certo? Então é preciso obedecer somente a Deus e não aos homens, quando Pedro falou. Daí, gemidos de muitos líderes, né, que pessoas usam esse argumento bem aqui para querer desobedecer os seus líderes e tal, entendeu? Então, porém, se nós estudarmos, viu, Carlos, o referido texto, percebemos que não era objetivo do apóstolo Pedro, e muito menos dos demais, passar uma ideia de insubmissão, né, de desobediência às autoridades. Não era essa a ideia. Tá bom, irmão, tá bom, tá certo? Então isso fica claro, viu, Carlos, quando lemos o texto dos próprios apóstolos concernente a esse assunto. Por exemplo, se a gente for ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, o que então Pedro e os demais apóstolos estavam dizendo? Quando levamos o contexto na passagem, vemos que após testificarem publicamente sobre Jesus Cristo e por este nome fazerem muitos sinais e prodígios,
certo? Então levantou-se contra eles uma grande perseguição, ao ponto de o Sinédrio ordenar a sua prisão. O quê? Não acredito. Pois é, o Alexandre de Moraes daquele tempo estava ordenando a prisão dos apóstolos e tal, aquela coisa toda, né? Entendeu? E ao serem novamente encontrados, testemunhando no templo, foram apresentados diante do conselho. O quê? Não A Polícia acredito. Federal chegou lá, bora, vamos lá, que o Xandão já tinha dito que é pra vocês não fazerem isso. E aí, vocês insistem e tal, então levou, né? Foram levados pela Polícia Federal para depor diante do Conselho Religioso da época. E que os açoitaram, deram uma pisa neles, uma taca de doido. Tu tá rindo que não é contigo, risadinha. Tu tá rindo que não é contigo, né? Entendeu? Então, e açoitaram e advertiram a não mais falarem do nome do Senhor Jesus. O quê? Não acredito. Pois é. Entendeu? Então, essa proibição que Pedro e os demais apóstolos disseram importa mais obedecer a Deus do que aos homens, observamos então que o texto não há base nenhuma, viu, Carlos, para desobediência ou insubmissão à liderança. O texto está mostrando que a lei de Deus está acima da lei dos homens. A lei de Deus está acima da lei dos homens. Se porventura a lei dos homens chocasse frontalmente com a lei de Deus, aí é claro que nós vamos nos submeter, vamos dar prioridade à lei de Deus. Certo? Então, portanto, definitivamente, esse estudo, esses textos, analisados direitinho, não nos dá direito de desobedecermos às nossas autoridades, os nossos pastores, os nossos líderes, de uma forma geral. A desobediência dos cristãos só é aceitável em uma única hipótese. Quando a lei dos homens fere as ordenanças daquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz. Certo, tá bom, minha irmã? Então, só é aceitável uma única hipótese quando a lei dos homens fere as ordenanças daquilo que Deus diz. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então esta é uma ordem de Deus. A ordem dos homens aos apóstolos era: não vos admoesteis. Não, eu não disse para vocês não pregar? É esse negócio? Vamos falar logo assim, linguagem do povo. Falar logo a linguagem do povo, negócio de demonstreis, que o povo não sabe nem o que é demonstreis. Eu não disse para vocês não pregar, seus bandos de ordinário, suas bandas de ordinário. Eu não falei para vocês? O Xandão não mandou, deu a ordem aqui e tal. Rapaz, mas que coisa. Entendeu? Então, deram as ordens, aquela coisa toda. Entendeu? Atos 5:28. Ora, a lei dos homens impedia os apóstolos de cumprirem a lei de Deus. Então, mediante isso, era necessário desobedecê-los, para priorizar a lei de Deus. Era necessário desobedecer para priorizar a lei de Deus. O que de fato precisamos, viu, Carlos, é aprender a parar de justificar as nossas faltas, Pois é impossível obedecer a Deus que não vejo, se não obedeço ao meu líder que vejo. O que nos falta é obedecer aos nossos líderes. Se assim fizermos, então certamente não teremos dificuldades em obedecer a Deus. E no final chegamos a mais uma conclusão de que: uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados, Quero agradecer o seu carinho, sua companhia, sua audiência, pedir que você deixe o seu like, pedir que você se inscreva aqui no canal. Veja se você ainda é inscrito, Porque o YouTube tá tirando tudo, Tá tirando tudo. O quê? Não acredito. Todo dia ele tira uns 2, uns 3, vai excluindo, não sei. Não sei de quem estão recebendo ordem para tirar os inscritos aqui do canal, Mas veja aí se tu ainda tá inscrito, se tu ainda acessou lá o sininho, Comente, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Hoje eu não tô assim muito legal não. Ore por mim. Não tô muito bem de saúde. Ore por mim, tá bom? Vou deixar vocês agora com a Célio e Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio e Trindade. Tchauzinho, fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão!
ZYC 357, 106,3. Rádio Ondas de Paz Renascer HD. Localizada na Avenida dos Africanos, número 20, São Luís, Maranhão. Telefone 98 987 31 36 96. Ondas de Paz Renascer HD. A rádio do momento.